Oi, meu povo! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Search Talks. Hoje a gente está estreando um novo formato. A partir de hoje, não temos mais o podcast ao vivo. Hoje a gente está fazendo um podcast gravado. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas estejam no Rio de Janeiro para gravar comigo e não é simples eu conseguir juntar pessoas aqui na última terça-feira de todos os meses ao vivo. Então, a partir de hoje a gente está fazendo num formato já gravado, mas eu estou online com vocês, exatamente no mesmo momento, acompanhando todo o bate-papo no chat. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem me mandar no chat, ou também Instagram, enfim, né, lá no Júlia do SEO, deixar comentário aqui, a gente vai se falando. Então, as dúvidas vão continuar sendo respondidas. E o nosso convidado de hoje, né, ele é um cara que, para além do SEO, vale muito conhecer. Foi um cara que, assim, foi um prazer conhecer aí ao longo dessa jornada. E, falando, né, do universo de SEO, é um cara que vocês com certeza conhecem. Se vocês não conhecem ele, vocês conhecem a empresa dele, então tá tudo bem. Ele já tá... todo mundo já viu a carinha dele em algum vídeo no YouTube, pelo menos. E é uma empresa que, né, eu também admiro muito, não só a ferramenta, mas o marketing deles, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso também. Então, Eric, da SEMrush, seja muito bem-vindo aí hoje. Poxa, Júlia, obrigado pelo convite. É maravilhoso estar aqui, justamente a gente conseguir fazer isso acontecer, né? Porque a gente tá rodando, tá aqui contigo aqui no Rio para gravar. Muito bacana. Eu, particularmente, já me sinto aliviado que tá gravado, porque qualquer coisa a gente corta e as mentiras a gente já edita. Ó, não tem isso não, hein, gente? Se vacilar, vai entrar. Putz, tô ferrado. Não, mas muito legal, prazer imenso trocar ideia aí sobre marketing de conteúdo, sobre SEO, seja o que a gente trocar nesse bate-papo. E sim, estou com marketing digital, sou líder de marketing da SEMrush aqui no Brasil. Gostaria mesmo que a empresa fosse minha, mas estou nesse caminho. Mas é um trabalho bem legal, a SEMrush é uma empresa super bacana, a gente vai poder bater papo, responder as perguntas aí. E como a Júlia comentou, pessoal, qualquer pergunta que caia aí para depois, quando o podcast for lançado, Júlia, me passa e vai ser um prazer também responder para os nossos usuários através do teu canal ou outros canais também. Conta comigo. Perfeito. Então, para a gente começar sobre o assunto da noite, né, para a gente contextualizar para o pessoal, o que é marketing de conteúdo? Eita! Já começou logo. Não, super abrangente, assim, mas marketing de conteúdo é bom, é importante de fato a gente colocar, vamos dizer assim, todo mundo na mesma página, né, sobre do que é que a gente está falando, né. Muita gente diz assim, marketing de conteúdo, vou fazer marketing de conteúdo, comecei a fazer marketing de conteúdo, o que você está fazendo? Eu criei um post blog, criei um blog. Eita, pessoal, pera aí. Marketing de conteúdo não é só ter um blog, não é só escrever, não é só postar algum conteúdo. É uma estratégia, é um canal que você trabalha dentro da sua estratégia de marketing como um todo, né? E ela pode ser muito ampla ou então também ser muito específica dentro de alguma área que você é muito bom, dentro de algum canal que você performa muito bem e explorar isso ao máximo, né? É marketing de conteúdo, vou pegar os exemplos da SEMrush, né? É marketing de conteúdo que a gente faz no YouTube. A gente está entregando conteúdo. O que a gente faz no blog, claro, é marketing de conteúdo. Os estudos que a gente lança e publica é marketing de conteúdo. Por que não também dizer que é marketing de conteúdo as estratégias e os estudos que a gente publica através de relações públicas, PR, que vão para a empresa, que estão entregando conteúdo no mercado e que geram tráfego depois para a SEMrush. Eu vejo como marketing de conteúdo tudo que você consegue agregar informação, trabalhar ela dentro dos seus portais, associados à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço, colocar para a sua audiência, para o seu público e gerar informação. E aí essa é a premissa para mim, marketing de conteúdo. Ela precisa, o que você fizer em marketing de conteúdo precisa trazer informação e informação útil, relevante para a sua audiência. Porque eu posso vir aqui e falar, o que a gente está fazendo aqui é marketing de conteúdo. A gente está falando sobre marketing de conteúdo, mas a gente está trazendo conteúdo para o nosso usuário. Se eu posso vir aqui falar um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de bobagem que a Júlia ia cortar antes da edição. Mas não é esse o ponto. Tem que trazer informação que seja relevante, informação que seja útil. Isso é você fazer marketing de conteúdo de qualidade. E aí você vai colocar um monte de outros meios para fazer isso. Eu posso fazer marketing de conteúdo no blog, no YouTube, e usar isso dentro de uma estratégia de inbound marketing, num funil de inbound marketing, para trazer um usuário do topo do funil para o fundo do funil, com e-mail marketing, com outros conteúdos. Fazer marketing de conteúdo, beleza, o meu usuário que já está no estágio quase comprando, eu chamo ele para um webinar exclusivo com o meu profissional de vendas.
E ele não vai necessariamente vender a plataforma, ele vai explicar como essa plataforma funciona. Isso é marketing de conteúdo sobre a plataforma para um usuário que está num estágio pronto para receber essa informação. E aí a gente pode pensar em milhares de ações associadas a marketing de conteúdo. Eu acho que a gente pode definir marketing de conteúdo, mais ou menos como que você falou aí, como aquilo que a gente consegue fazer para impactar o usuário que está no processo ali, né, de jornada dele. Então, desde o momento que ele vai conhecer a nossa marca, ou que ele vai conhecer o assunto que a gente trata, tipo, aqui, vamos supor, a SEMrush. A SEMrush é uma ferramenta de SEO, mas vocês podem aparecer para uma pessoa que está querendo saber o que é SEO. Claro. E aí você pega a jornada toda. Então, você impactou de alguma maneira uma pessoa, trouxe alguma informação relevante, isso daí é o que você fez, foi marketing de conteúdo. Exato. E a gente faz mais marketing de conteúdo do que a gente pensa, às vezes, né? A gente quer colocar tudo dentro de uma estratégia muito delineada. Às vezes, se a gente está gerando informação, ajudando o nosso usuário, a gente já pode ser chamado também de marketing de conteúdo. Resumindo, é gerar informação relevante para o nosso usuário, independente do canal que você venha fazer. Associado, é claro, à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço. Para fazer sentido dentro da tua estratégia de negócio também, né? Boa. E por que marketing de conteúdo e SEO precisam andar juntos, né? Por que o tópico daqui hoje é SEO e marketing de conteúdo? A gente sempre vai ficar nessa linha, né? Claro que tem muito a ver, né? A gente basicamente pensa na experiência do usuário, né? Ele tá com uma pesquisa, né? Ele tem uma dúvida, ele tem uma pergunta a fazer, ele vai procurar isso na internet. E a forma como ele vai encontrar esse conteúdo na internet, a grande parte é orgânica. É o resultado orgânico que tem nos mecanismos de pesquisa. A gente pode entrar no assunto, inclusive alguns estão usando muito mais inteligência artificial, o ChatGPT e outros, para responder essas perguntas. Mas de qualquer jeito ele faz uma pesquisa. Ele de alguma forma ele pergunta isso na internet. E o usuário, a gente já sabe também, ele confia muito mais. O usuário, quando a gente fala do usuário como se fosse uma entidade, né? Na verdade, o usuário somos nós dois, é todo mundo que está ouvindo a gente, somos nós, né? A gente confia muito mais nos resultados que estão orgânicos, aqueles que não são anúncios, aqueles que aparecem nas primeiras posições, porque a gente já aprendeu, com base na nossa própria experiência, que há anos fica consumindo informação assim, de que o primeiro ou o segundo link provavelmente tem as melhores informações sobre aquele assunto. É difícil a gente ir para a segunda página, até mesmo para baixo dos oitavos, nonos links, porque a gente já sabe que aquele conteúdo está funcionando bem. Então, a gente vai acreditar e vai procurar aquele conteúdo. E esse conteúdo de marketing, de conteúdo dessa estratégia, vai aparecer na primeira posição por causa de uma boa estratégia de SEO. E muito do que a gente busca no SEO tem alguns aspectos técnicos que a gente segue, link building, palavra-chave, tudo isso. Mas, basicamente, um bom conteúdo, um conteúdo bem otimizado para SEO é também um conteúdo de qualidade. É um conteúdo que entrega informação. É um conteúdo que está alinhado com a experiência do usuário. Fazendo isso, a gente naturalmente vai atender as questões mais técnicas do SEO e vai performar melhor nos mecanismos de pesquisa, gerando tráfego e chegando melhor, chegando mais fácil para o nosso usuário. Por isso que tem essa conexão. E eu acho que, assim, eu tenho essa mania de falar eu acho, sendo que eu acho que fica parecendo que eu não tenho certeza, né? Enfim. O que eu vejo é que a gente se esforça hoje para criar conteúdo para o Google, só que no final, o que o Google fala pra gente? Foco no usuário. Por que o Google cria algoritmos? Por que o Google cria guidelines? Porque no final, o que a gente precisa olhar é para o usuário. Então, se a gente está criando conteúdo, né, que é o core do marketing de conteúdo, criar conteúdo para o seu usuário para ajudar ele na jornada dele. Por tabela, a gente já tem. Exatamente. Eu falei isso já em algumas palestras, em outros canais, assim. O Google faz as atualizações e vai continuar fazendo, e sejam quais forem os mecanismos de pesquisa que o usuário vai encontrar para encontrar informação, também sofrerão atualizações. Bom, aí a gente fica, não, meu Deus do céu, atualizou, o que eu vou fazer? Vou ter que correr atrás. Pessoal, se você está fazendo já conteúdo direcionado para o seu usuário, que foi o que a Júlia comentou, é muito provável que você já está atendendo essas diretrizes. Porque no fim das contas, eu vejo da seguinte forma. Se você, quando dá uma atualização, tem um update grande de algum desses mecanismos de pesquisa, e você tem que refazer a tua estratégia, refazer o que você está fazendo, cara, você está muito atrasado. Está atrasado no mínimo 2 vezes e muito sérias. A primeira delas, que está bem mais distante, é em relação ao seu usuário. E a segunda é em relação ao Google, que está tentando dizer para você que você tem que correr atrás do usuário.
Porque no fim das contas, o Google quer que você atenda melhor o seu usuário, porque o seu usuário é também o usuário do Google. Então, e é por isso que a gente confia, chegou tanto e o Google cresceu tanto, porque ele sempre foi o mecanismo de pesquisa que respondeu melhor às nossas próprias pesquisas. Sim, eu fui no Search Central Live que teve em São Paulo, alguns meses atrás aí, não sei qual foi a data exata, mas quando eu fui lá, eles falaram muito sobre isso. Eles falaram, o Google é um fact engine, que é como eles se definem. Eles estão ali para trazer os fatos. Eles não estão ali para ver se, eu vou favorecer esse site daqui por motivos ABC. Não, ele não tá nem aí. Ele quer o site que vai trazer a melhor informação para entregar para o usuário. Então, a experiência, inclusive. Exatamente. Não informação é um critério de experiência. Exatamente. Não só informação escrita ou falada, mas eu tava esses dias comentando com uma outra pessoa que eu falei, tipo, eu não consigo acessar determinados e-commerces para navegar. Ele pode ter o preço melhor e eu comprar nele, mas eu não vou ativamente ficar procurando coisas neles, porque a cor que você escolhe para o site é uma coisa que impacta na sua experiência. O botão não funciona. Exatamente. Então, tipo, tudo isso é, na minha opinião, conteúdo que você está compartilhando ali com o usuário. E o Google, obviamente, né, tem toda a parte técnica, que é essa parte que a gente está falando aqui. Então, a cor, o botão, o tempo de carregamento, isso também vão ajudar ali na experiência. Mas, no final, o que o usuário vai consumir é o conteúdo. Então, assim, o objetivo do Google, né, e por isso que marketing de conteúdo é cada vez mais falado, o objetivo do Google é fazer com que a pessoa consiga consumir a informação da maneira mais rápida possível. Por isso precisa de um tempo de carregamento bom, para ele chegar mais rápido na informação, mas por isso que, enfim, né, é a frase aí de conteúdo é rei, porque você tem que atender o seu usuário da melhor maneira possível. E seguindo nessa linha, assim, a gente falou logo no início daqui, né, da nossa conversa, né, não, o que é o marketing de conteúdo, que não é só um post blog, tem diferentes conteúdos, né? A gente precisa também entender que as páginas de produto, só porque você comentou de e-commerce, né? A página de produto é uma das páginas onde é o mais importante para ter conteúdo de qualidade. Pense, vale a pena a gente lembrar assim, da nossa experiência. A gente está comprando num grande e-commerce, a gente não olha lá as especificações daquele produto. Qual que é o tamanho da caixa que vai ser enviada, qual é o peso dessa caixa, como é que são as reviews em relação àquele produto, àquele serviço. Isso é marketing de conteúdo criado pelo usuário, mas é marketing de conteúdo, tá ali, tem informação ali. Sim, e a empresa permitir que o usuário faça isso. Exatamente. Então, essas páginas, que são páginas transacionais, são as páginas de fechamento, as páginas comerciais, precisam ter conteúdo de qualidade, precisam trazer informação para o usuário. Só o detalhe é que essa informação tem que estar adequada ao estágio que ele está. É um estágio de fechamento. Imagina se eu vou fazer uma compra. Poxa, será que esse site é bom? Aí eu vou dar uma olhada, assim, aí eu não acho nada que diz que tem, 100% reembolso garantido, até X dias, só ligar que a gente resolve, eu mando outro produto. Se eu encontro essa informação nesse momento, eu me sinto mais seguro. Eu confio, até posso checar nos comentários que deu certo. Se alguém coloca lá um problema, um usuário diz assim, eu tive problema, mas eles resolveram, cara, eu fico até mais feliz do que um site que nunca teve problema, porque é normal ter algum problema. Então, o conteúdo que está em outras páginas, que não apenas no topo do funil, mas está no fundo do funil, é muito importante. E aí a gente entra num ponto muito, muito legal, que eu acho que é a questão da intenção de busca das palavras-chave, que tem tudo a ver com o marketing de conteúdo e com o conteúdo que você cria. Contextualizando, né? A gente tem 4 intenções de busca. Navegacional, informacional, comercial e transacional. Navegacional é o Eric lá que quer pesquisar qual login do site tal, ou como... Login da SEMrush. Login da SEMrush, obrigado. Login da SEMrush, site da SEMrush, banco tal. Estou usando a ferramenta de pesquisa como uma navegação até aquele ponto. Ela vai me levar até aquele ponto. Agora as outras 3 estão totalmente alinhadas com o funil da jornada do cliente. Então, o informacional, ele quer informação, ele quer descobrir, ele quer aprender, ele vai fazer buscas, como fazer isso, o que é isso, qual é o tal coisa, qual é o melhor produto, qual é esse sentido. À medida que ele vai avançando, ele vai fazer buscas comerciais, ele começa a comparar qual é a melhor ração para cachorro entre essa ou aquela. Ele sabe o que quer, ele não sabe qual é.
A transacional já está nesse fundo do funil, que a gente volta ao tópico da página de produto. Como comprar com desconto o produto tal. Ele já decidiu qual é o produto, ele quer um desconto para comprar. Onde encontrar o melhor camiseta, tamanho X, cor tal, marca tal. Ele já sabe qual é a camiseta, qual o tamanho, qual é o X. Ele não sabe qual e-commerce ele vai comprar isso. Então, ele está em busca de uma transação. Em todos esses estágios, a gente tem que entregar conteúdo adequado para esses estágios. O que não muda é que em todas essas etapas da jornada, o usuário sempre precisa de informação. Então, o conteúdo vai ser sempre importante em cada uma dessas etapas. E a gente vai adequar com a intenção de busca daquele momento. Boa. E aí, 2 comentários que foram me surgindo desse momento. Primeiro, eu acho muito legal que intenção de busca sempre foi uma coisa que existiu, mas eu vejo que desde que a SEMrush inseriu lá a parada das intenções de busca lá nas palavras-chave, isso ajudou muito as pessoas a terem essa proximidade maior e entenderem melhor como é que funciona, né? Eu acho que isso, enfim, é marketing de conteúdo, vocês estão educando o mercado também. É muito isso. Desculpa, só para seguir então nesse primeiro comentário, isso eu acho fantástico, e eu acho que isso é muito importante que todos nós tenhamos. Pessoal, só tem medo de usuário mal informado quem tem produto ruim. Porque quem tem produto bom, e eu parto do princípio que todos nós aqui vamos trabalhar para entregar o nosso melhor. Seja conteúdo de SEO, seja uma plataforma de SEO, seja uma plataforma de marketing digital, seja um e-commerce, sei lá, o produto que a gente está entregando, o serviço que a gente entrega é bom. A gente somos pessoas que vamos trabalhar para entregar o produto de qualidade. Só vai ter medo de mercado ou audiência mal informada quem tem produto ruim. Porque se a audiência, se o mercado é bem informado, tem educação, tem boa informação, ele vai fazer a melhor escolha. E se ele vai fazer a melhor escolha, ele vai escolher o melhor produto. E quem tem o melhor produto? Você tem o melhor produto. Então, educar o mercado é a melhor coisa que tem. Porque as pessoas vão tomar melhores decisões. E é super legal ver esse ponto. E quando você insere uma feature nova e você faz com que, enfim, vocês primeiro criaram muito conteúdo sobre essa feature e vocês inseriram isso no dia a dia das pessoas. E é uma coisa que já existia, mas que não era tão falada. Então, assim, vocês educaram o mercado e trouxeram a solução. Isso foi muito maneiro. E aí, enfim, isso foi o primeiro tópico. E o segundo tópico que você estava falando aí sobre criação de conteúdo para páginas de produto, cara, é chocante, porque o que eu vejo hoje em dia é, se eu entrar hoje em dia na Magazine Luiza, na Americanas, no Mercado Livre, os maiores e-commerce do Brasil, na Casa de Bahia, eu abrir um iPhone, muito provavelmente vai ser a mesma descrição. Ok, todo mundo sabe quais são as funcionalidades do iPhone e as pessoas não se esforçam muito para isso. Mas eles não buscam hoje em dia, eu falo assim, geral, qualquer e-commerce hoje em dia, não se preocupa, porque acha que quem chegou ali já está muito perto da conversão. Mas não, é ali que você pode fazer a pessoa decidir ou não converter. Então, na minha opinião, e aí fica a dica aí pra galera do e-commerce, é onde você mais pode trabalhar um conteúdo que convença as pessoas a converterem. Tipo, ali é um lugar muito importante, é o espaço mais próximo que você tem da pessoa apertar o botão. Concordo, e esse raciocínio responde o que eu ouço, a gente ouve muito, né? Poxa, Júlia, como é que eu vou competir com essas grandes marketplaces? Eu tenho um e-commercezinho aqui pequeno e, a Amazon tem lá um caminhão de dinheiro fazendo ads. Como é que eu vou competir com esses caras? Experiência do usuário. A Amazon tem 1 zilhão de páginas. Esses outros e-commerces também. Eles produzem páginas e colocam produtos lá ao infinito. Para eles é muito mais difícil eles fazerem uma experiência mais segmentada. Entretanto, nós, ou a gente, esse usuário, que está criando o seu próprio e-commerce e tem a gestão de 1, 2, 3 lojas, ele consegue fazer uma coisa diferenciada. Ele consegue, só para seguir no exemplo do iPhone, porque o site da Apple já faz isso muito bem, mas pegando o exemplo literalmente como exemplo, mostra como é que funciona esse produto na sua página de produto, coloca um vídeo no seu canal do YouTube, embeda ele nessa página, mostrando como é que se usa esse produto. Você vende camisetas com estampas diferenciadas. Naquela página de conversão, antes da compra, o usuário pode dar um play e ver, você gravou
abrindo a caixa, tirando o papelzinho branco, Você pegando não a precisa camiseta. fazer isso para cada uma das camisetas. Faz um modelo e usa. Isso, ou faz para as que mais vendem. Testa a B, qual vai dar maior conversão, se o vídeo faz diferença ou não faz. Mas mostra essa experiência. Cara, é sensacional eu ver o que eu vou receber, me transmite uma segurança absurda. E isso um grande e-commerce não vai conseguir fazer em grande escala. Não vai, porque eles têm muita página para resolver. Você pode entregar essa experiência diferenciada. Claro, o preço talvez seja um problema, mas você tem que ter um preço competitivo no mercado, de qualquer jeito. Mas a experiência que você consegue oferecer, porque você tem uma gestão mais direta do seu processo, é diferenciado. É isso. É como você consegue se diferenciar da galera que tá hoje em dia lá nas cabeças, que é quem todo mundo pensa primeiro quando fala em e-commerce. Exato. Boa. Não, eram os dois tópicos que eu tinha. Show. Já me perdi aqui, né? Como criar conteúdo para vários canais seguindo uma mesma linha editorial e de branding? A gente estava conversando isso antes da gente entrar, a gente estava aqui trocando ideia, né? E aí, eu tava falando, eu acho muito impressionante o que a SEMrush faz, porque eu consigo imaginar, como usuária, que é uma única pessoa que tá lá escrevendo. Em inglês, em português, em qualquer idioma que eu ler, exatamente, vai ter sempre uma única pessoa escrevendo, porque é sempre um mesmo tom de voz, é sempre uma forma de... Enfim, eu acho que a SEMrush trabalha com conteúdo muito de ficar próximo da pessoa, né? Tem uma questão de proximidade e tudo mais. Como é que você consegue criar uma linha editorial para todas as... A resposta é essa. Eu ia começar a resposta assim, tendo uma linha editorial. Só que, legal, vou fazer uma linha editorial. Como é que eu faço uma linha editorial? A SEMrush, de fato, faz isso muito bem e eu gosto muito disso na SEMrush. E tem outras empresas excelentes nisso. Uma que me vem agora, o nome, para citar uma empresa brasileira, é o Boticário. É muito legal. Eles têm uma identidade muito forte. A SEMrush também tem uma identidade muito forte. Você precisa ter na sua comunicação no marketing de conteúdo, saber quais são os seus valores como empresa. O que você acredita? Para onde você quer levar o seu usuário? Você quer só vender? Não tem problema se for só vender. Quer botar negócio, vender. Mas não seja hipócrita e querer dizer que você quer resolver o problema do mundo, você educar o mercado. Se você quer só vender, então vende. E vende bem. Mas não vem dizer um papo. Então, melhora a sua logística e... Toca, vai em frente. E sem hipocrisia, legal, sucesso, boa sorte, vamos em frente. Agora, você tem uma linha editorial com valores de educação, valores que querem ajudar o usuário na jornada dele com a ferramenta, querem mostrar. Então, você consegue entender qual é a sua identidade a partir disso. Transforma essa identidade numa linha editorial, que é como você vai transmitir esses valores, esses jeitos, em cada um das suas vertentes, né? De onde você vai colocar conteúdo, né? Se é no e-mail, vai ser desse jeito. Apesar de a gente ter uma comunicação super descontraída, por exemplo, a SEMrush, né? Super descontraída nas redes sociais, sempre conectando com tópicos de marketing digital, é óbvio, mas é descontraído. Mas quando você entra, por exemplo, num e-mail o nosso tom é um tom próximo, mas a gente não vai colocar. Não tem brincadeira. Não vai ter uma brincadeira, porque a gente já está num momento de comunicação mais direto. A pessoa está ali, a caixa dela de e-mail está cheia, eu vou tentar dar a informação para ela de uma forma mais objetiva. Se ela quiser o tom mais descontraído, ela está lá, ela encontra lá na rede social, mas tudo ético, tudo correto, tudo alinhado com os nossos valores. Quando a nossa equipe de vendas, ou a gente entra num Webra, num conteúdo mais fundo de funil, por exemplo, a gente vai ter um posicionamento mais direcionado para informação, para conteúdo, para educar, nesse sentido. E cada coisa tem o seu espaço também, cada comunicação vai ter o seu espaço. Então, ter essa linha editorial muito clara e muito definida é fundamental. E é isso que permite com que a gente consiga se comunicar de uma forma que quase parece que é a mesma pessoa que está escrevendo. Porque todo mundo que está trabalhando ali está imbuído, está com a mesma cultura. Exatamente, essa é a palavra, na minha opinião, cultura. Cultura, tá com a mesma cultura da empresa já clara. Então, eu não vou responder... eu tava com o meu CMO agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente veio para um evento. As coisas que ele falava são coisas... Claro que ele fala no nível de CMO, é óbvio, tem muito mais experiência, mas o tom de voz era o mesmo. Quando eu conversei com ele, eu falei isso, inclusive, ele perguntou pra mim sobre pontos positivos e negativos da SEMrush. Primeiro, eu já achei isso incrível, porque eu acho que vocês se preocupam em ouvir
não só a parte boa, que é o que todo mundo quer ouvir, mas é você ouvir onde vocês podem melhorar. E você já tinha me perguntado isso, ele me perguntou isso, e pra mim isso já mostra que é a mesma cultura. Mas quando eu perguntei pra ele a mesma coisa, como é que eles conseguem, vocês, no caso, conseguem ter uma proximidade tão grande com as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam parte disso, né? Tipo, óbvio, eu não me sinto da SEMrush, mas eu sinto que a gente pensa da mesma coisa. E ele falou exatamente a mesma coisa que você. Então, você vê, é realmente a cultura. A cultura da empresa. É impressionante isso. Eu até fui numa outra empresa antes, a pessoa que eu admiro bastante, ela falou o seguinte, que quando a cultura é muito boa e muito clara dentro de uma empresa, fica muito mais fácil de você ter uma linha editorial clara, de ter uma comunicação eficiente em diferentes canais, de ter menos problemas em função disso, óbvio. Mas é tão legal que pessoas em diferentes cargos, em diferentes hierarquias, em diferentes áreas, tomariam a mesma decisão do que outra, porque elas estão alinhadas com a cultura da empresa. Então, se todo mundo tem o mesmo número de informação, tem a mesma informação, mesmo sendo de situações diferentes, elas seriam capazes de tomar a mesma decisão, porque elas vão seguir a cultura da empresa. O que, assim, me leva até outro tópico, que isso é um negócio que não é metrificável, você não tem como metrificar os resultados que a cultura traz. Tipo, não tem. Então, mas ao mesmo tempo, porra, é muito linear a comunicação de vocês, então funciona muito. Exato. Tipo, não dá pra gente metrificar, mas ao mesmo tempo, olha o quanto vale investir nisso. É eficiência, né? Eu acho que, de fato, não deve precisar... dá pra dizer assim, 1 ano com uma cultura mais clara, tu percebe uma eficiência de comunicação, uma taxa de conversão melhor, um engajamento maior, após 1 ano com uma cultura clara, do que 1 ano antes, quando a cultura não estava clara. Tu percebe que você vai melhorando nessas métricas, né? Mas, de fato, assim, você ter essa cultura alinhada, ter isso bem claro para todo mundo e tu perguntar como é que a SEMrush tomaria essa decisão, como é que a SEMrush se posicionaria nessa situação e todo mundo saber, claro que ajuda você ter uma linha editorial onde, como eu trouxe a pergunta, né? Parece que é tudo você. E aí eu acho que o que é bem importante a gente trazer isso, né? A gente falou de exemplo aqui, né? Como trazer isso, que não é tão difícil você implementar isso nos seus próprios negócios, nos negócios menores, do usuário que está acompanhando a gente agora, né? Não é tão difícil. E, pelo contrário, agora que você está começando, agora que você tem 1.000, agora que você tem 100 mil acessos, é o momento de você começar a ter isso claro. Porque você vai construindo em cima disso. Porque quando você tiver 1 milhão de acessos, tiver um site grande ou maior, ter que olhar para trás, olhar qual página... chega uma hora que você vai ter que terceirizar. Então, o conteúdo que hoje é feito por você, você não vai mais conseguir. Você precisa que as pessoas continuem falando do seu jeito. Como é que tu vai explicar a tua cultura para uma agência que vai terceirizar vai fazer o teu conteúdo? Se tu não sabe dizer ela. Exatamente. Você não é só dizer num documento, você tem que ser capaz de explicar. É isso, não é um livreto, né? Que a galera lê lá, pronto, agora eu entendi. Você lê aí que vai, se tu botar 10 centímetros para a esquerda, tá desalinhado. Não é assim. É uma questão de valores, tem que ser capaz de comunicar. É porque a gente discutiu, desculpa, mas eu não consigo parar, porque se discutiu muito essa questão da cultura durante a pandemia, com a questão do home office, né? As empresas estão perdendo a cultura, perdem a chance de ter momentos onde a cultura da empresa fica mais forte, porque isso só acontece dentro do escritório. É claro que você conviver dentro do escritório ajuda a cultura. Mas se você não é capaz, uma empresa digital, tem um produto digital, um serviço digital, não é capaz de implementar a tua cultura e os teus valores para os teus próprios funcionários só porque eles não estão no escritório, como é que você quer esperar que os clientes entendam? Pô, você vai fazer isso com os teus clientes? Então, não, tem que ter isso muito claro para poder transmitir para os seus funcionários, onde quer que eles estejam, melhores em alguns aspectos juntos, melhor em alguns aspectos remotos, mas é o primeiro caminho para você ser capaz de transmitir para os seus clientes, para a sua audiência. Perfeito. Concordo muito com isso. Tipo, eu acho que hoje, e aí já vai até ser o tópico da próxima pergunta, hoje no mundo de conteúdo cada vez mais desumanizado, né, com inteligência artificial e tudo acontecendo, você manter essa autenticidade do conteúdo e você conseguir trazer esses valores. Tipo, eu nunca conversei com você sobre os valores da SEMrush, mas eu tenho isso porque eu vejo o dia a dia de vocês, sabe? As comunicações e tudo mais. Você não precisa me contar.
Então, isso é o que hoje em dia diferencia, na minha opinião, o marketing de conteúdo de empresas. Uma é uma empresa que vai ter um conteúdo robótico, feito por qualquer pessoa, sem tom de voz, sem identidade. Ou você vai ter as empresas que vão conseguir se destacar cada vez mais, né? Perfeito. E num mercado competitivo, as opções que nós temos como consumidores, elas vão ser, tipo, basicamente o mesmo preço, ou um pouco mais, um pouco menos, falando de produtos do mesmo nível, né? Um pouco mais, um pouco menos. Elas vão ter, talvez, uns descontos sazonais que vão ser simultâneos. Elas vão estar no mercado há mais ou menos o mesmo tempo. Vão ser basicamente mais ou menos a mesma coisa. Falando padrão, generalista, as coisas, né? Mas eu vou decidir qual comprar. Então, eu vou decidir qual eu comprarei de acordo com os valores daquela empresa. Essa empresa vende sustentabilidade junto. Ela tem valores de sustentabilidade junto com a marca dela. Isso é uma coisa que eu aprecio. Entre todas que são iguais, uma tem sustentabilidade. Eu vou comprar dessa. Porque o resto é igual. Ou muito parecido. Exatamente. Enfim, eu tô fazendo o meu rebranding, né? O meu branding, porque Sim. Júlia do SEO eu escrevi Júlia do SEO num papel e virou minha logo. Não teve muito branding por trás. Ressoa muito bem. Mas eu pensei, como é que eu posso levar isso? Tipo, hoje em dia eu sou a pessoa que cria todos os meus conteúdos. E quando você cria muito conteúdo em muita mídia social, você vai criar pouco conteúdo para todas as mídias. Exato. Então, enfim, eu tô começando um processo de branding ou rebranding para entender exatamente como eu quero me comunicar e, quem sabe, começar a terceirizar isso em algum momento. E, cara, eu tenho repetido muito isso, do tipo, eu quero que, independente se é a Júlia que tá escrevendo ou se é uma outra pessoa, os meus seguidores olhem e falem, ok, é o selo Júlia de um conteúdo autêntico. Eu não quero que seja um conteúdo explicando o que é SEO. SEO significa Search Engine Optimization, que é... Isso você lê em qualquer lugar. É muito legal, às vezes tem um monte. Tudo bem, pessoal, façam, não tem problema. O pessoal pega os infográficos da SEMrush, que tem no blog, que tem nas redes sociais, e vão postando. E eles cortam o rodapé onde tem a marca e cortam um topo onde também tem a marca. Mas a cor é da SEMrush, tudo da SEMrush. Todo mundo sabe que é o artigo da SEMrush. Tipo, é melhor que nem corte, né? Tipo, aproveita e faz em cima, gera discussão em cima, né? Não tem problema que tenha a marca, né? Às vezes as pessoas tentam cortar pra fingir que criaram. E todo mundo, no fim das contas, sabe que tem essa identidade, tem isso aí. E acho que esse é um caminho legal, sempre. Não, gente, e a SEMrush tem uma identidade tão forte que essa semana a gente estava num evento da SEMrush e o guardanapo de um restaurante estava, nesse dia, laranja. Sim, tava na cor da SEMrush. com a marca. É incrível, tipo, é isso, é a identidade. Tem que ter coisinhas sutis, assim, que fazem diferença. E claro, quando a gente tá falando... Tu falou muito bem, né, da cor da página do e-commerce, né? E a gente volta pro marketing de conteúdo aqui. Sim, design é conteúdo, entendeu? É a cor que você está colocando, é como você está colocando isso. Está alinhado pro lado de cá, está alinhado direito, o botão, qual é a mensagem, como é que está esse botão, qual é... quanta informação você pede. E o quanto isso impacta o seu usuário. Porque imagina, vocês podiam colocar tudo laranja, fazer bolas laranjas, cadeiras laranjas, ia ser demais. Vocês deram um negócio sutil. É isso. Isso gera conteúdo, deixa o usuário mais em casa, vamos dizer assim, aconchegado para receber o conteúdo que vai ler no blog, vai ler no e-mail. Ele se sente, não, esse é um ambiente familiar. Ele já se reconhece ali, ele já sabe que ali é a sala de estar, é a nossa casa, seja no e-mail, seja no blog, seja no canal do YouTube. Isso é design, isso ia ser muito importante. Sim. Boa. E aí, né, puxando o gancho, como a inteligência artificial pode impactar o marketing de conteúdo? Eita. Muito, claro que pode impactar muito. Primeiro, como... obrigado, Julia. Primeiro, com a questão de como se começar a trazer conteúdo que não seja de qualidade. Aí vai impactar muito. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um modelo de buscar informação que a gente falou antes, que a gente confia no mecanismo de pesquisa que faz alguns filtros, usa os seus algoritmos para entregar conteúdo de qualidade. E eles estão regulamentados
Por exemplo, a gente vê as questões das fake news, de não ranquear elas, que elas acabam ocorrendo em outros canais. Mas é mais difícil você ver isso tendo sucesso ou ótimos performance de SEO dentro desses mecanismos de pesquisa. E se tiver, muito provavelmente vai ser uma única vez, porque depois vão... Vai ser derrubado. Exatamente. Então isso é um comprometimento. Então essa é a questão que está acontecendo muito, as perguntas que estão acontecendo muito agora no momento, e é natural que seja nesse estágio, que é um estágio de buzz e de hype inicial, né, das inteligências artificiais na geração de conteúdo, de como elas vão fazer isso, de como isso vai acontecer. Porque talvez, se não tiver isso, elas podem entregar qualquer conteúdo. E o usuário pode, ou não, acreditar e consumir aquela informação como verdadeira, sendo ela verdadeira ou não, mas ele vai consumir como verdadeira. Então isso é um ponto importante de como a inteligência artificial pode impactar. Seu conteúdo criado através dela, que não necessariamente é por ela, através dela é autêntico, é verdadeiro, é de qualidade. E também a parte da fonte, né? Que é a inteligência artificial. Não fala de onde tirou isso. A Microsoft já falou, né, que tem a intenção de mencionar quais são as fontes, né, dos dados que aquela inteligência vem a trazer para justamente escrever aquele artigo. E aí a gente percebe que ela está discutindo, a inteligência artificial acaba sendo o formato como a informação está entregue, né? Porque hoje a gente recebe ela distribuída em 10 links, e tem toda a informação ali. A inteligência artificial está pegando esse conteúdo que está na internet, que está nos dados, e transformando isso num texto pronto. Transformando isso numa conversa, que é muito mais gostosa, talvez, em alguns aspectos, de você consumir. Então, esse é um dos pontos. A autenticidade, a qualidade e a autenticidade no sentido de veracidade, né? E a qualidade e também quais são as fontes que está trazendo. Outro ponto que eu acho que é bem relevante da questão do marketing de conteúdo através da inteligência artificial é que a gente tem que sempre lembrar que se cria em cima do que já tem. E mesmo as coisas... Existem coisas que foram criadas que, obviamente, são muito disruptivas. Alguém foi lá e realmente teve uma ideia de gênio e a coisa aconteceu. Mas a inteligência artificial está criando em cima de conteúdo que nós já colocamos, nós, mundo, já deixamos lá de alguma forma. Então, muito do que está criado ali tem base no que a gente coloca, no que a gente sustenta. E o que não vai mudar é que conteúdo de qualidade continuará sendo diferencial e relevante para a experiência do usuário. Não adianta eu usar a inteligência artificial para criar... Posso usar para criar conteúdo a rodo, para dar volume. Mas você nunca vai trazer nada novo. Nunca vai... E o usuário pode perceber que esse conteúdo todo mundo faz. Qualquer um vai lá, qualquer um não, mas você pode ter mais esperteza e fazer uma organização melhor da tua orientação para a inteligência artificial, para que ela entregue um conteúdo melhor do que o padrão. Mas ainda assim não será um conteúdo autêntico. Eu acho que hoje, no momento é muito claro, não é novidade falar isso, a inteligência artificial ajuda você a agilizar o processo da criação de conteúdo. Preciso fazer um briefing para um podcast... Preciso fazer um briefing para um post blog, preciso fazer um briefing para um calendário de redes sociais. Você digita lá as orientações, ela vai te ajudar a organizar isso, sugestões e tal. Mas se você fizer só isso, você vai ser só mais um na multidão. Porque todo mundo é capaz de fazer isso, todo mundo está fazendo isso. Você precisa colocar você. Você precisa colocar a sua autenticidade, você precisa colocar a sua identidade, você precisa colocar a sua linha editorial, que eu espero não esteja assim dentro de uma inteligência artificial. Você precisa colocar os seus valores. Aí a galera pega aqui agora e bota no chat GPT como criar linha editorial. Não, gente, vai ter que criar dado por conta própria mesmo. Se você pegar essa, não vai ser tão boa assim não, entendeu? Então, é importante você colocar a sua identidade em cima do conteúdo ou da orientação do briefing que a inteligência artificial vai trazer. Assim você vai ter um conteúdo de qualidade. Com certeza vai agilizar o processo. Talvez a gente tenha mais conteúdos sendo publicados numa escala maior, porque estão sendo criados mais. Mas acho que isso tem outra perspectiva importante do marketing de conteúdo em relação à inteligência artificial, que é o como as pessoas continuarão ou não consumindo informação. E aí acho que a gente tem que um pouco pagar para ver, né? Ver como é que vai ser essa experiência do usuário e como essas ferramentas vão se organizar. Porque ele pode começar só a ler aquilo que a inteligência está entregando naquela telinha lá
e não ir atrás de mais detalhes, não ir atrás de mais perguntas ou confiar apenas no que você perguntar ali. O que pode ser complicado a longo prazo para sociedade. Sim, a longo prazo sim, mas também talvez não se tiver um comprometimento de ser informações verídicas, de qualidade, tudo isso, ou entregar a fonte, você dar esses contextos. Acho que dizer que vai dar errado também não vale, né? Não, pode ser um problema. pode ser Tem um que saber, tem que ser muito bem amarrado isso aí, né? Tem que ser de fato muito bem amarrado. O que eu acho que as mensagens que eu deixo, assim, né, em relação a isso, assim, conteúdo de qualidade continuará sendo conteúdo de qualidade, independente de inteligência artificial ou não. E conteúdo de qualidade é aquele que traz informação verdadeira e que seja útil para o seu usuário. Seja ele feito de um jeito ou de outro. Mas eu duvido que você vai conseguir trazer a sua identidade, os seus valores, o seu perfil de marca, o que você quer transmitir como valores, automatizando. Vai ser uma outra coisa. Não pode ser, pode até ser boa, mas vai ser uma outra coisa. E é isso que vai se conectar com o seu usuário. A gente de novo falou, num mercado onde todo mundo faz igual com inteligência artificial, não vai ser a inteligência artificial que vai ser diferencial para você. Terá que continuar sendo você mesmo. Sim. Complementando também a sua resposta, eu vejo duas grandes questões com a inteligência artificial. A primeira delas, que é um ponto positivo, é que eu acho que ela pode ajudar na produtividade. Com certeza. Tipo, tem conteúdo hoje que eu faço pro Instagram, que eu boto lá. Eu uso o Notion AI. Uhum. Eu boto no Notion. Dicas de 10 tópicos para criar conteúdo de SEO. Que às vezes você precisa de ajuda mesmo. Tipo, assim como eu uso uma ferramenta como a SEMrush para fazer uma pesquisa de palavra-chave, eles vão me dar ali o tópico já. Então, assim, eu uso ferramentas para buscar assuntos para fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que ferramentas de inteligência artificial tendem a melhorar sua produtividade. E esse é o ponto positivo sobre elas. E o meu ponto negativo é, elas tendem a tornar as pessoas mais preguiçosas. Então, assim, você vai ver cada vez mais conteúdo de pessoas que não estão realmente envolvidas com marketing de conteúdo bom e de levar o melhor conteúdo para os usuários. Você vai ver cada vez mais as pessoas usando inteligência artificial para criar conteúdo. É um conteúdo que ele só tá ali para fazer peso no site, ranquear para alguma coisa, ou enfim, gerar algum link ou qualquer coisa do tipo. Mas não é um conteúdo que realmente vai ajudar o usuário. Porque já tem conteúdo no Google sobre isso. Considerando que a inteligência artificial só reescreve de outras maneiras. Eles não conseguem criar uma notícia, por exemplo. Claro. Se hoje, por exemplo, enfim, tô pensando em algum assunto que não seja polêmico que aconteceu nos últimos dias. Web Summit. Eu não teria como pedir para a inteligência artificial criar um conteúdo sobre o Web Summit. Ainda não. Exato, ele não ia trazer o que aconteceu essa semana que a gente estava aqui no Rio. Sim, até porque ele precisa que outras pessoas deixem os comentários delas e criem conteúdos para que ela consiga absorver isso. No fundo, tem gente... A gente continua nutrindo isso, né? Exatamente. Então, eu acho que no final, você vai escolher agora de que lado você tá. Se você é quem nutre ou se você é quem está sendo nutrido. Pelo conteúdo gerado por ela. Exatamente. Faz sentido. O que é curioso também, a gente trouxe dados, inclusive a gente apresentou nesse evento, no Web Summit, que comparando fevereiro de 23 com fevereiro de 2022, as buscas no Brasil para criação de conteúdo, cursos de criação de conteúdo aumentaram. A gente estava falando em off, fez mais 130 e poucos por cento, 136 ou 131, só para não... É um ou outro, eu não lembro exatamente. Mas aumentou muito, mais que dobrou. Esse é o ponto. Mais que dobrou o número de buscas na internet para cursos de criação de conteúdo. E o mesmo aconteceu para empregos relacionados a copywriting, pessoas de redação para SEO, né, de pessoas buscando essas oportunidades. E é interessante ver isso num momento onde tem ferramentas que fariam isso. Que mostra que, por mais que as ferramentas sejam úteis, as pessoas ainda entendem e sabem que é necessário ser capaz de criar o conteúdo. E eu espero que a gente siga com essa... Falo isso como sociedade, né? Espero que a gente siga com esse valor
não preguiçosos. Me falo mentalmente preguiçosos, né? Senão a gente vai confiar em qualquer coisa que nos disserem, e seja lá o que for. E que hoje em dia não tem uma legislação, não tem nada que rege isso. Então você não sabe de onde está vindo o conteúdo. E até para comentar, a SEMrush também lançou ferramentas que tem dentro do seu core, dentro das suas mais de 50 ferramentas que tem da plataforma do SEMrush, tem algumas que também usam de inteligência artificial. Uma que eu adoro, inclusive, é o SEO Writing Assistant, que você escreve uma parte, você escreve o seu texto, seleciona o seu texto, e com base em IA, com base em inteligência artificial, com base nos melhores artigos já ranqueados no Google, ela vai sugerir como reescrever aquela parte. Provavelmente, geralmente, enxuga um pouco o texto, deixa ele mais acessível. Então isso é inteligência artificial e funciona, porque você está tornando aquele conteúdo mais acessível. E é um conteúdo autêntico, que foi escrito previamente por uma pessoa e você está só melhorando. E um botãozinho do lado diz o seguinte: checar a autenticidade desse conteúdo. Então você tem lá X autenticações que você pode fazer de acordo com o seu plano. E se tiver um artigo repetido, ele vai dizer que o segundo parágrafo foi copiado de tal lugar, o terceiro parágrafo foi copiado de tal lugar, e esse artigo que você está checando, ele já existe publicado em algum lugar. Então, o seu redator externo da agência, ele não criou, ele copiou. E se ele fez isso usando uma inteligência artificial, provavelmente tem mais outros conteúdos assim, porque como esse redator, outros talvez tenham feito. E por fim também, se a gente não tiver o conhecimento, por exemplo, técnicas de redação para SEO, e você é expert nisso, ter o conhecimento disso vai nos permitir com que a gente avalie o que está sendo gerado por uma inteligência artificial ou por qualquer pessoa. Porque se a gente não tiver o conhecimento sobre como fazer uma redação para SEO, como é que a gente vai dizer que aquele conteúdo é bom ou não? E para quem? Entende? Então eu tenho que saber esses fundamentos, eu tenho que ter esse conhecimento para poder avaliar e melhorar aquilo que está sendo entregue. Transformar aquilo numa coisa, de fato, melhor. Técnica, eu estou falando. Sem falar no que a gente já falou de identidade, de valores. Me referindo apenas ao aspecto técnico. Senão, daqui a pouco a IA vai dizer, não, um texto bom é um texto desse jeito. Por quê? A gente tem que ter conhecimento para poder questionar, entendeu? Para poder dizer, não, isso não é um texto bom. Isso não é um texto bom, tecnicamente otimizado. Porque eu sei. Agora, senão a inteligência vai me entregar qualquer coisa e eu vou aceitar. Não dá. A gente tem que ter esse background, tem que ter essas informações. Por isso que cursos, e é legal ver isso, né? Cursos, as pessoas estão buscando por cursos que ajudam no desenvolvimento dessas habilidades. Inclusive, gente, se botar curso de SEO para redatores no Google, compra do primeiro lugar. Que legal. Show. Espero que seja eu, gente, pelo amor de Deus. Eu vou até conferir no dia que for ao ar, né? Pô, vou ter que fazer acontecer. Mas até onde eu conferi era eu. Show. Já que você estava falando de um negócio muito importante, que é você entender o que é um bom conteúdo e o que funciona nesse conteúdo ou não, como a gente consegue metrificar o marketing de conteúdo? Quais são os KPIs? Show. Falando direto, assim, KPIs, né? A gente vai entrar no clássico dos clássicos, que é o KPI, é o tráfego que esse conteúdo gera, né? Tráfego, principalmente tráfego orgânico, né? Porque eu posso colocar um anúncio ali em cima, jogar esse conteúdo para 1 milhão de pessoas, vai ter tráfego. Então, qual é o tráfego orgânico, o tráfego de SEO que esse conteúdo está atendendo? Pode demorar um pouco para você engajar, né? Ranquear ele e gerar tráfego orgânico. Mas é interessante que o tráfego orgânico, por natureza, ele responde uma pesquisa do usuário. Então, quer dizer que você, de fato, conseguiu atender as dúvidas do seu público-alvo, as dúvidas da sua persona. Você está entregando um conteúdo que está lá porque ele responde. Exatamente, não só por isso, porque o Google entendeu que o seu conteúdo realmente é o relevante. Responde isso. Então, o tráfego orgânico é um KPI bem interessante. Mas não só de tráfego orgânico vai se sustentar um negócio. Você precisa fazer mais do que isso, você precisa gerar negócios, né? Então, cada conteúdo vai cumprir o seu papel dentro, e isso não é só de blogging, como a gente já falou, são os conteúdos em vários canais, o seu papel na jornada de compra, na jornada de experiência do seu cliente, do seu usuário, né? Então, tem um conteúdo que é tráfego, que é topo de funil, tem que gerar tráfego. Mas depois desse conteúdo, ele acessou um outro conteúdo? Então, você sabe, tem como medir os cliques que esse conteúdo, qual é o tempo que esse usuário ficou nesse conteúdo. O Google Analytics ajuda nisso de facinho.
ou GA4. Então você começa a olhar o tempo que ele ficou nesse conteúdo, falando aí de métricas para topo de funil. No YouTube, quanto % do vídeo foi assistido? Você avalia não só quantas visualizações, mas o usuário ficou vendo esse vídeo, então quer dizer que ele ouviu. E aí foi quando começou a acabar o clickbait. Porque você precisava não só levar o conteúdo, a pessoa para acessar o seu conteúdo, mas tinha que manter até o final. Isso, para entregar qualidade, entregar utilidade, valor naquele conteúdo. Aí o conteúdo já de meio de funil, que você vai alinhar dentro da sua jornada, ele precisa começar a levar o usuário para um estágio mais à frente. Ele precisa fazer com que o usuário que já veio do topo, está no meio, avance para o fundo. Então, talvez ali nesse conteúdo, um outro KPI importante é qual é a conversão desse conteúdo. Eu coloquei nesse conteúdo um banner para um e-book, ou para um webinar, ou é um conteúdo, ou o conteúdo em si é uma página, é um e-book. Qual é a conversão? Quantos usuários acessaram e baixaram esse e-book, receberam esse e-book? Entender qual é a conversão para cada tipo de conteúdo, né, e passar a metrificar isso. Isso. Tipo, um blog pode ser só chegar até o final do blog, ou acessar no final o e-book. Exato. Você vai deixar um CTA lá. Um CTA ali. Além disso, também acho que é importante você ver nas suas páginas, como a gente falou, de páginas de produto, páginas de fundo do funil, a conversão final, né? Quanto que o usuário de fato comprou, né? A partir daquela página. Porque se aquele conteúdo daquela página for ruim, o usuário vai ficar um pouco, vai embora e não vai ter comprado. Então, tráfego, conversão, compras que acontecem dentro dessas páginas. Também você pode olhar na perspectiva de compartilhamentos dessas páginas, né? Quantos usuários estão compartilhando um conteúdo na rede social. Por exemplo, eu publiquei um vídeo na rede social, no LinkedIn, qual é o engajamento desse conteúdo? Então, são métricas de vaidade? São, em alguns aspectos, mas também dão uma tendência de quanto esse conteúdo está sendo relevante e engajando com a audiência. Quantos likes, quantos comentários, quantas vezes ele foi compartilhado, qual é o engajamento, qual é o tom dos comentários que estão ali embaixo. São positivos, são críticos, são de discussão, engajou na discussão. Eu gerei uma thread no Twitter que virou um debate. Pô, esse conteúdo é bom, é uma métrica boa, então eu vou trazer esse conteúdo para um podcast. Vamos botar na mesa aqui outro conteúdo, vamos trazer esse assunto. Então, isso são métricas que ajudam a gente a entender que o conteúdo é relevante. Por exemplo, e-mail, conteúdo dentro do e-mail, né? Qual é a taxa de abertura? Isso quer dizer que o conteúdo do seu título foi bom. Qual é a taxa de abertura? O conteúdo que está ali dentro ajudou, foi consumido, teve cliques no seu e-mail? Geralmente o e-mail leva para algum lugar. A pessoa foi para o lugar? Foi para o lugar, deu certo. Então, isso são métricas bem importantes a gente monitorar de marketing de conteúdo. De forma geral, eu resumiria em tráfego orgânico e na capacidade de você fazer com que o usuário avance para um próximo estágio, seja ele um novo conteúdo, uma conversão, em resumo, né? Eu acho que o marketing de conteúdo, ele foca nisso, né? Em pequenas conversões do usuário. Então, qual é a sua pequena conversão no blog post? É o cara ler até o final. Qual é a sua grande conversão no blog post? É o cara clicar no meu banner. Então, você vai definindo quais são as suas conversões para cada um desses conteúdos e aí vai vendo o que funciona e o que não funciona, né? O que não dá é para fazer só para fazer. A gente tem que fazer uma estratégia, quando está correndo a estratégia de marketing de conteúdo, é saber o que a gente espera daquilo. Esse conteúdo eu espero gerar X tráfego. Esse conteúdo eu espero gerar X tráfego. Esse conteúdo eu quero que ele se torne um viral dentro da rede social. Eu quero que ele emplaque na imprensa. Então, outras métricas, me ocorreu agora. A gente fala bastante de link building, né? Backlinks como um recurso como uma das técnicas de otimização. Para contextualizar para o usuário, backlinks é um link de referência que um outro site fez para o seu. E a palavra-chave disso é referência. Um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade, ele naturalmente vai ter muitos backlinks. Porque ele é um conteúdo referência sobre aquele assunto. Outros sites, sem você ter feito outreach, sem você ter ido atrás. Outros sites vão ter encontrado aquela fonte e dito, não, esse artigo é o melhor para esse assunto. Eu estou falando aqui de trilhas no Brasil, trekkings no Brasil. Aí eu estou citando lá uma lista. Sobre a trilha tal, ele põe um link para um outro site que tem os detalhes de quantas pedras tem naquele 1 km daquela trilha. Então, um site específico sobre aquela trilha, aquele ponto.
Então, isso é um link, porque aquele site sobre aquele específico conteúdo é referência. Então, também é uma métrica interessante. Você vê quantos backlinks você tem, quantos artigos te referenciam e te dão autoridade naquele assunto. E aí, a outra vai em frente, né? A gente vai escalando o quanto você pode desenvolver os KPIs, né? O quanto você desenvolve de autoridade sobre determinado assunto. Porque se você tem uma boa estratégia de marketing de conteúdo, você vira autoridade. Você pode virar autoridade ou referência, ou mais ou menos a mesma coisa, sobre aquele assunto. Então, poxa, eu montei uma estratégia de marketing de conteúdo, 6 meses depois eu estou sendo convidado para falar sobre o que eu escrevo. É um bom sinal, é uma boa métrica. Então, não, eu vou criar um blog sobre marketing digital, eu vou trabalhar 1 ano, vou publicar conteúdo de qualidade, conteúdo autêntico, e eu espero que daqui a 1 ano eu tenha X de tráfego, daqui a 1 ano eu esteja sendo convidado para falar a respeito do que eu escrevo. Então, você também vai estar construindo autoridade ao longo desse período. Boa. Agora, enfim, botando o chapéu sem rush, você como líder de marketing da SEMrush, como enxerga que a plataforma pode ajudar as pessoas que estão fazendo marketing de conteúdo? De muitas formas, Juliana. Tem muitas formas. Assim, a SEMrush tem basicamente 4 planos, né? Tem um plano free. Então a gente trabalha com o modelo freemium, então já dá para usar bastante coisa, já dá para ter bastante insights com as informações que estão dentro do free. Aí tem o Pro, tem o Guru, tem o Business. Vou focar no Pro e Guru, que fazem sentido. O Guru porque ele tem uma área, o plano Guru tem uma área específica de marketing de conteúdo, que é muito legal. Sou jornalista de formação, entrei no marketing através do marketing de conteúdo, é o pacote de ferramentas que eu mais amo. Então, por exemplo, você consegue criar um briefing de conteúdo, você coloca algumas palavras-chave dentro desse conteúdo, dessa ferramenta, e a ferramenta já vai entregar quais são os principais conteúdos ranqueados no Google, quais são as palavras-chave que você deve explorar, qual o tamanho ideal desse conteúdo baseado nos 10 melhores resultados de pesquisa no Google. Então, ela já te dá um contexto de como você deve organizar esse conteúdo. Aí você coloca a sua parte de inteligência em cima disso, lapida isso. Pronto, você tem um briefing, um roteiro de conteúdo muito bom. Você coloca, depois você escreve, redige esse conteúdo, coloca na ferramenta que a gente mencionou, SEO Writer Assistant, checa a qualidade do conteúdo, checa a relevância dele em comparação com os conteúdos de melhor sucesso. Ele é quase uma editora, né? Estaria atuando como editora, agilizando o seu trabalho. Sim. E depois e é legal que você vai melhorando esse conteúdo enquanto você checa ele, e a ferramenta vai adequando a nota de SEO e de legibilidade para aquele conteúdo, saindo de 0 até 10. Obviamente, o teu objetivo é chegar lá no 9, 10, porque ele quer dizer que ele está bem otimizado, tendo como referência aqueles que o Google e a internet já entendeu como conteúdos bons. Então, você consegue realmente fazer conteúdos melhores do que aqueles que já tem. Mas isso eu já fui na parte das ferramentas específicas de marketing de conteúdo. Mas a SEMrush tem a carga inteira de SEO, e a gente explicou no início do podcast por que o SEO é importante dentro do marketing de conteúdo, porque ele atende o usuário, ajuda você a atender o usuário. A SEMrush tem todos os recursos relacionados a SEO. Você fazer uma otimização clara para os mecanismos de pesquisa. Qual é o volume de palavra-chave? Então você vai descobrir quais palavras-chave usar. Você vai poder escolher essas palavras-chave de acordo a critérios, como intenção de busca. Ela vai dizer a intenção de busca dessa palavra-chave é informativa. Aí você pode também escolher essas palavras-chave e priorizar elas dentro do seu conteúdo por dificuldade de ranqueamento. Então, você vai dizer que curso de redação para SEO tem X volume de busca na internet mensalmente, e a dificuldade de ranqueamento é 50%. Mas como escrever artigos otimizados tem menos buscas, mas a dificuldade de ranqueamento é 10%. Pegando um exemplo aleatório aqui. Poxa, eu posso criar um artigo por uma palavra-chave que tem uma dificuldade de ranqueamento no Google, uma dificuldade de aparecer nas primeiras posições muito menor. Facilmente eu vou conseguir gerar tráfego, porque facilmente eu vou chegar nas primeiras posições. Começa a ter autoridade, porque o meu site começa a ganhar cliques, começa a ganhar relevância, e aí eu vou construindo mais conteúdos. E aí eu consigo ranquear para as palavras-chave que são mais competitivas. Tudo isso você consegue organizar com a SEMrush, com informações que são dados
do mercado, são dados de como o usuário faz essas buscas, são informações que, de fato, podem desenhar a sua estratégia de marketing digital e, obviamente, marketing de conteúdo. E são várias ferramentas que vão se complementando, né? Então você faz uma busca numa, depois você vai para outra, e isso tudo dentro da SEMrush. Você vai indo de ferramenta em ferramenta, então você vai meio que construindo a sua jornada como marqueteiro de conteúdo lá dentro. E a gente costuma, eu acho uma ferramenta fundamental, que é o Google Search Console, que é uma ferramenta gratuita, todo mundo deve ter no seu site, no seu projeto, funciona, é ótimo, tem que ter. E só que, assim como o Google, o GA4, o Google Analytics, você nunca vai ter isso do seu concorrente. O seu concorrente não vai bater na tua porta, Júlio, aqui ó, meus dados. Não. Então, para fazer uma análise de mercado, uma análise competitiva, a SEMrush também vai ajudar muito. Porque você coloca o domínio do seu concorrente, ou o domínio de um site, ou a URL de um conteúdo muito bom que você admirou, coloca lá e vai dizer quais são as palavras-chave que ranqueiam, em qual posição essas palavras-chave ranqueiam, qual é o tráfego que essas palavras geram para aquele domínio. Você pode também, por exemplo, botar o seu domínio lá, descobrir quais são os seus concorrentes orgânicos. Exato. E depois, em outra ferramenta, que é uma das minhas preferidas, o Keyword Gap, ele vai mapear todas as palavras-chave que é a concorrência, parece que você não aparece. Então, você consegue entender onde a concorrência já está criando conteúdo, você não está criando conteúdo, por exemplo. E aí, otimiza o teu tempo, otimiza o teu recurso. Tu tem X para investir naquele mês. Poxa, eu vou investir num conteúdo que todo mundo já tem um conteúdo excelente, que eu preciso gastar uma nota para fazer um conteúdo melhor e tempo. Ou vou fazer aqui rapidão 10 conteúdos bons também, mas aonde a concorrência está com gap, onde a concorrência tem problema, onde a concorrência não está ranqueando. Pode escolher uma ou outra, as duas podem ser boas, mas você tem a oportunidade de definição da sua estratégia com base em dados. Então, com base em dados. Então, você consegue ir bem, você consegue ganhar mais visibilidade online de uma forma mais rápida. Sim. No final, eu vejo vocês também como uma ferramenta de produtividade. Vocês agilizam muito o nosso trabalho. Então, acaba facilitando o dia a dia demais. E aí, entrando agora na polêmica. Quando a gente fala de criação de conteúdo, e eu falo isso porque eu tenho muito aluno que é redator, muitas vezes você tem ou pequenas empresas ou urgências, né? Que é um redator ali trabalhando. E de fato, a SEMrush é uma ferramenta maravilhosa para criação de conteúdo. Mas muitas vezes, quando você está começando, você não tem como custear a SEMrush. O que você sugere para essas pessoas? Bom, eu não acho que é polêmico. Primeiro, não acho que nem é polêmico. Mas, primeiro que tem, claro, a ferramenta freemium. Só para você entrar respondendo nessa linha a questionamento. Tem a ferramenta freemium que já ajuda bastante. Então, usa. Além disso, tem todos os cursos da SEMrush que também são bacanas. Tem um curso do Brian Dean que é excelente. Vale a pena acompanhar. Então, também são cursos gratuitos que dão uma base de como você pode fazer muitas dessas coisas. Isso é um ponto. Agora, por exemplo, você assina um plano básico da SEMrush, você vai ter muitos acessos. Não é absurdamente caro, mas você tem muitas informações, você tem muito conteúdo que vai agilizar, como a gente falou, vai agilizar o seu processo. Vai tornar com que você entregue conteúdos para seus clientes de uma forma muito mais eficiente, de uma forma diferenciada. Você vai se diferenciar no mercado em relação a quem está tentando pedalar de outro jeito. Isso vai tornar você provavelmente um profissional mais visível, mais qualificado, o que vai te trazer mais negócios. E que você facilmente vai, então, cobrir o custo da ferramenta com mais negócios, com mais oportunidades. Até porque vai diminuir o tempo que você gasta fazendo algumas coisas operacionais. Vai ganhar, tu economiza tempo para ter mais lazer na tua vida, ou para trabalhar mais e conseguir lidar com mais clientes. Uhum. E também você pode, porque você entrega um conteúdo melhor e mais eficiente, que de fato traz resultado, cobrar mais. O teu ticket pode aumentar. E só com o aumento do ticket pela tua qualidade, você paga a ferramenta. E nem a melhor coisa, eu acho ainda que com uma ferramenta assim, você consegue bater lá na porta do site da Júlia e dizer, Juliana, tava olhando aqui, manda um e-mail assim, contato. Avaliei o seu site, percebi que ele pode crescer X% organicamente com uma boa estratégia de marketing de conteúdo. Aí bota os dados que a ferramenta da SEMrush vai mostrar. Porque você analisou o domínio desse site, viu quais são as palavras-chave, quais são os... Isso você consegue fazer no plano Pro, não precisa nem do Guru. E alguns desses recursos você faz até no free. Uhum.
Vai usar algumas vezes, vai limitar, mas tu consegue fazer. Então você vai mostrar o site daquela pessoa, vai ver quais são as palavras-chave que ela ranqueia, vai comparar ela com os concorrentes dela, vai mostrar para ela que os concorrentes ranqueiam melhor e geram mais tráfego orgânico do que ela, e que ela tá perdendo X em dinheiro, no sentido do quanto isso representaria de tráfego, e que se ela fizer esses conteúdos no período de X tempo, ela pode ter esse mesmo resultado e tal. Cara, se alguém batesse na minha porta, no meu site, com essa proposta, com um preço razoável, num preço sentido de serviço, cara, eu resolvo o meu problema, não preciso... Bom, beleza, vai lá, executa. Sim. Eu trago pro pitch, né? Pro pitch, pro cliente, a SEMrush também é muito eficiente. Então, acaba se cobrindo, assim. Então, quem quer crescer, não tô dizendo que quem quer crescer tem que usar a SEMrush. Mas tem que investir. Tem que investir. Quem quer crescer tem que investir. Quem quer crescer, fazer além, ser diferenciado, tem que investir. Tempo, principalmente, dedicação e também recurso financeiro. Tem que estudar, tem que fazer o teu curso, tem que ir em frente, tem que se informar, tem que investir. Tempo e dinheiro, tem que investir. Não, quero fazer, quero crescer, mas não quero me complicar, não quero ter problema, não quero gastar. Cara, vai ser muito difícil. Sim. E assim, é a dor do crescimento, mas é uma ótima dor, né? Se fosse o problema, exatamente. Vale a pena. Não, eu concordo. E é engraçado porque eu sempre falei isso, tipo, pra quantidade de coisas que a SEMrush resolve, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, no curso também. Eu falo, você te abre portas, inclusive. Você pode fazer outras coisas, para além de só criar o conteúdo. Você pode, por exemplo, usar a SEMrush para mapear quais são os conteúdos que você já criou e que estão canibalizando. Você pode usar a SEMrush para mapear quais são os conteúdos que precisam ser atualizados, porque você está perdendo na posição para a concorrência. A gente falou, editoria de site. Então você, fora toda a parte on-page de SEO, que aí não entra nem só na criação do conteúdo, mas toda... Assim, tem muitas coisas que você pode ganhar em outras maneiras com seus clientes, se você souber vender. Eu falo muito isso. No curso de SEO para redatores, eu falo que se você souber usar o Google Search Console, o SEMrush e souber entender as métricas de SEO, você dificilmente vai vender só o conteúdo. Você pode continuar focando em fazer conteúdo, mas você vai conseguir vender a estratégia de conteúdo. E o resultado. Exatamente. Você não vai ser mais aquela pessoa que vende um texto. Você vai vender a estratégia de conteúdo para SEO. E isso a inteligência artificial não faz. É isso. E aí volta lá na pergunta número 1. Tá, pra fechar, que a produção já tava aqui falando, já deu mais de 1 hora e a galera tem que fazer o jantar, porque se estiver vendo ao vivo, vai ver de noite. A galera tem que fazer o jantar. Pra gente fechar, quais são as tendências de marketing de conteúdo daqui pra frente? O que você enxerga aí como tendência? Pô, legal. Eu acredito que é um conteúdo cada vez mais autêntico, justamente como uma resposta à padronização dos conteúdos. Então, eu acredito que um conteúdo mais autêntico vai se destacar. Conteúdo com mais identidade, com mais qualidade nesse sentido também, onde cada vez mais a gente está colocando mais de nós mesmos, mais do redator, conteúdos que não são mais assinados pelo nome da empresa, são assinados por fulano, ciclano. Conteúdos com identidade e com a identidade da marca, é claro. Eu acredito muito ainda na evolução, no avanço dos vídeos. Eu acho que em diferentes formatos, a gente tem um YouTube aí que continua crescendo, mas vídeos de 10 minutos, conteúdos mais profundos como videocasts, essas coisas, mas também vídeos curtos, a exploração dos shorts nesse sentido. Também esse mesmo modelo de conteúdo, esse mesmo formato de conteúdo dentro das redes sociais. O TikTok já está há bastante tempo, é uma audiência nova que já vem educada com isso. Então, a gente às vezes não para pensar, né? Mas o que essa geração que agora tem 15 anos, quando ela estiver no mercado de trabalho, como é que ela vai consumir o conteúdo? Qual é o conteúdo que nós, que vamos estar, sei lá, líderes de empresa, se tudo der certo nas nossas carreiras, como é que a gente vai estar se comunicando, fazendo com que essa audiência se engaje com os nossos produtos, com os nossos serviços? Porque eles serão os nossos clientes. Sim. Então, eles vão estar vindo dessa formação, vão estar vindo com essa estrutura de consumo de informação rápida, porém não... Vamos ter que fazer, compre a nossa. Mas isso não significa... Não, tô mas também pode estar certo. Mas o ponto é que não é porque é rápida que não tem qualidade, que não tem informação.
E se for tão bom assim, ele vai perceber aquilo e vai entrar no seu site. Então, acho que algumas tendências nesse sentido. Um conteúdo que vai ser um conteúdo autêntico em resposta a uma padronização, para você, de fato, se diferenciar. Eu acredito muito ainda nos vídeos em diferentes canais. Não só no YouTube, mas os vídeos sendo usados também cada vez mais nas redes sociais. E não acho que a tendência é só repetir mesmo, né? Acho que o que não vai mudar, e continua sendo assim há muito tempo, que informação é a essência de um conteúdo de qualidade. Você tem que entregar informação, você tem que ser útil. Porque mesmo que você entregue uma informação falsa, se a pessoa for lá e executar baseado naquela informação e quebrar a cara, ela não vai mais voltar pra você. E aí depende da tua índole, né? Se tu só quer ter um relacionamento de uma vez, mas ela não vai voltar, ela não vai consumir mais de você. Então, a informação vai fazer com que gere comunidade, gere recursos, gere pessoas ao redor da sua marca, gere valor, gere negócios. Boa. E aí, enfim, eu vou até deixar aqui nos comentários que lançou esses dias, inclusive, a pesquisa que vocês fizeram com profissionais sobre marketing de conteúdo, as tendências. E o que eu deixei lá de comentário nessa pesquisa foi justamente isso, que eu acho que no mundo de tanta tecnologia, o que mais vai gerar valor cada vez mais é a humanização das coisas. Eu não quero me comunicar com a SEMrush, eu quero me comunicar com o Eric. Uhum. Eu quero saber quem são as pessoas por trás das marcas. Eu não compro mais uma marca só por comprar. Eu compro uma marca pela história que ela constrói. Então, enfim, num mundo que a gente vê cada vez mais as coisas tomando essa proporção tecnológica, o que mais vai chamar a atenção das pessoas é você não entrar nessa leva. É você conseguir se diferenciar de alguma maneira. E eu acho que a humanização do conteúdo é o caminho. E, tipo, não tô falando que você precisa expor a sua vida, eu tô falando que você precisa trazer a sua identidade com você, não necessariamente, né, assim, não tô pedindo pra eu acompanhar seu passo a passo, tô só pedindo pra eu saber quais são os seus valores, o que rege, né, o que te movimenta exatamente. Ser genuíno no jeito que você fala, né, ser genuíno, ser verdadeiro, não ficar, eu uso o exemplo de trilha porque eu gosto de trilha. E quem te segue sabe disso, então... Meu Instagram é isso, meu Instagram pessoal é isso, então, ser genuíno, a gente não... Já tem tanta bagunça, né? Não precisa a gente bagunçar mais, vamos colocar nós mesmos aí, porque a princípio a gente tem bons produtos, a gente tem bons serviços, a gente tem qualidade, então, bora, vamos assinar isso, vamos mudar a cara. E é isso legal, as pessoas... Pô, ainda mais depois de uma pandemia, né? A gente quer... Sim. A gente quer esse... proximidade. A gente quer esse relacionamento, a gente não quer mais ver... Não quer ver um robô. Não quer muito menos uma pessoa interpretando um robô. Então a gente quer a realidade, quer poder sentir o conteúdo. É isso. Enfim, bom, é isso, gente. Fica aí as mensagens finais. Sim, um negócio um pouco mais coach agora. Não, tô brincando, mas assim... Muito obrigada por você ter vindo. A gente tá falando já há tempos sobre você vir, porque desde que eu comecei o podcast eu falei, o Eric é um dos meus convidados o quanto antes. E, enfim, obrigada por toda a parceria, né? A gente tem muita troca também, e eu gosto muito de trocar com vocês, você e o pessoal da SEMrush de maneira geral. Mas, principalmente você, porque eu acho que a gente acabou construindo uma coisa que vai para além do SEO, né? Eu gosto muito disso. Mas enfim, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que assistiu a gente. Obrigado, Júlia. Foi sensacional. Prazer estar conversando com vocês que acompanharam, tanto por vídeo, tanto só ouvindo. Espero que a conversa tenha dado boas ideias, bons insights. E é isso, pessoal. Vamos fazer conteúdo com boa informação, com qualidade. Acho que é o caminho pra gente estar sempre atendendo a nossa audiência. É um prazer imenso estar aqui. Conta comigo pra próxima. Quando eu estiver no Rio de novo, te dou uma ligada. Com certeza. Já tem mais tópico pra gente falar. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até.